Olá a todos. Meu nome é Vanessa e tenho 37 anos. Resido na agitada cidade de Chicago, onde trabalho como professora de ensino fundamental. Sou também esposa e mãe orgulhosa de 2 meninos cheios de energia. Se você me encontrasse na rua, provavelmente veria uma mulher que parece ter tudo sob controle. Uma carreira estável, uma família amorosa e uma fé sólida que me guiou desde que me lembro. Mas às vezes, o que se vê por fora não conta toda a história. O que estou prestes a compartilhar pode te surpreender, pode até desafiar a maneira como você vê sua própria vida e suas lutas mais profundas. Sim, acredito de todo o coração que alguém aí precisa ouvir isso. Porque essa história, minha história, abriu meus olhos para uma realidade que eu nunca pensei que existisse. Pelo menos, não da maneira como a experimentei. Vou te levar de volta a uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Uma noite que acabou sendo o maior ponto de virada que já conheci. Uma noite em que enfrentei a morte e descobri que alguns segredos, mesmo aqueles que achamos que não têm importância, podem ter consequências aterrorizantes, se não os enfrentarmos. E naquele momento, enquanto eu pairava entre a vida e a morte, encontrei-me frente a frente com Jesus Cristo. O que ele me mostrou mudou tudo o que eu pensava saber sobre pecado, redenção e o poder das escolhas que fazemos quando achamos que ninguém está olhando. Então, se você é alguém que já lutou com culpa, vergonha ou um hábito secreto que achava que não importava, fique comigo. Porque o que estou prestes a compartilhar pode ser exatamente o que você precisa para se libertar e encontrar esperança como nunca antes. Era uma quinta-feira à noite, e eu tinha acabado de encerrar um longo e exaustivo dia na escola. Ensinar alunos do ensino fundamental não é tarefa fácil. E embora eu ame meu trabalho, ele pode drenar toda a energia que tenho. Aquele dia em particular foi mais intenso do que o normal. Uma difícil reunião de pais e mestres, alguns incidentes na sala de aula, e todo o estresse típico de conciliar planos de aula, corrigir provas e tentar ser uma boa mãe e esposa ao mesmo tempo. Quando coloquei meus meninos na cama e dei boa noite ao meu marido, eu me sentia completamente exausta. Lembro-me de estar deitada na cama com os olhos semicerrados, apenas querendo adormecer. Mas havia algo no fundo da minha mente, uma inquietação que eu não conseguia identificar. Atribuí isso ao estresse e tentei afastá-lo, pensando que o sono resolveria tudo. Eu não sabia que meu mundo inteiro estava prestes a mudar. A princípio, pensei que estava simplesmente adormecendo, mas então senti essa intensa sensação de puxão, como se estivesse sendo arrancada de mim mesma. Não conseguia abrir os olhos, não conseguia me mover. Um profundo senso de pânico cresceu em mim. Era como se meu corpo estivesse desligando. Minha respiração ficou superficial. Cada inalação parecia que poderia ser a última. Uma onda de terror me inundou. E então tudo ficou preto. Quando digo preto, não me refiro à escuridão que você experimenta quando fecha os olhos. Era um vazio, uma ausência que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já conhecera. Eu não conseguia ouvir os sons do trânsito da cidade. Eu não conseguia sentir o calor da minha cama. Eu estava suspensa em uma escuridão silenciosa que parecia infinita. Eu sabia naquele momento que algo muito além do meu controle estava acontecendo. Isso não era um sono normal. Isso não era um sonho. Isso era algo diferente. E para ser honesta, uma parte de mim estava convencida de que eu estava morrendo. Então tudo mudou. De repente senti-me leve, como se eu não tivesse mais um corpo físico para ser pesado. A escuridão se abriu, e lá diante de mim estava Jesus Cristo. Não há palavras humanas que possam capturar totalmente o poder e o amor que senti emanando dele. Eu havia orado a Jesus muitas vezes ao longo da minha vida, lido sobre ele na Bíblia, ido à igreja, ouvido sermões. Mas deixe-me dizer, nada disso me preparou para a avassaladora sensação de sua presença em carne, ou realmente em espírito. Não era apenas a paz, era um senso de autoridade absoluta e amor absoluto. Essas duas coisas raramente se misturam em nossas experiências humanas. No entanto, nele elas eram uma só. Eu me senti pequena, mas profundamente conhecida. Eu me senti exposta, mas estranhamente segura.
Era como se a luz mais pura brilhasse diretamente através de mim, revelando cada canto do meu coração. Eu gostaria de poder dizer que, naquele momento, senti um alívio imediato, que ele me confortou e me disse que tudo estava bem. Mas não foi assim que aconteceu. Não, ele me mostrou outra coisa primeiro. Parecia que o tempo deixou de existir. Naquela presença, vi flashes da minha vida, momentos da infância, minha então a vida adulta. Vi pequenas escolhas, às quais nunca dei uma segunda chance. Vi pecados maiores e erros que tentei enterrar profundamente. Com cada cena, era como se eu estivesse sendo perguntada: lembra disso? Você se convenceu de que não era tão ruim, mas veja o que isso fez. Veja como isso impactou seu coração. Vi discussões onde deixei meu orgulho vencer em vez de buscar a paz. Vi momentos de julgamento onde acreditei que era melhor do que outra pessoa. Vi momentos em que escolhi a amargura em vez do perdão, a luxúria em vez da pureza, a conveniência em vez da compaixão. Não era apenas um rolo de destaques dos meus piores momentos. Era mais como uma revelação dos motivos por trás das minhas decisões diárias. E isso cortou fundo. Mas então, tudo se concentrou em um pecado em particular. Algo que eu descartei, por anos, como inconsequente: masturbação. Agora, eu sempre considerei a masturbação como algo privado, um ato sem vítimas. Eu nunca discuti abertamente, nem mesmo com meus amigos mais próximos. Vivemos em uma cultura que muitas vezes a normaliza. As pessoas dizem: qual é o problema? É seu corpo, afinal. Não machuca ninguém. E eu acreditei nisso. Então, permiti que permanecesse um hábito secreto em minha vida. Achei que era apenas uma liberação física. Nada mais. Sem implicações espirituais, sem danos causados. Mas enquanto eu estava ali diante de Jesus, senti o peso do que aquele chamado pequeno pecado estava realmente fazendo em minha vida. Pela primeira vez, vi que não era inofensivo ou menor. Era uma barreira espiritual entre mim e Deus, abrindo portas para que a escuridão se infiltrasse. Naquele momento, Jesus me mostrou como o inimigo, o próprio Satanás, estava usando aquele pecado contra mim, quase como um caso legal apresentado diante de Deus. Olhe para ela. Ela está se entregando a esse pecado habitualmente. Ela o transformou em um ídolo, escolhendo-o para conforto em vez de você. Eu estava ali, desprovida de qualquer desculpa. E acredite, eu tinha muitas desculpas: alívio do estresse, curiosidade, inofensiva. Todo mundo faz isso. E assim por diante. Mas diante da verdade absoluta, nenhuma dessas desculpas se sustentou. Percebi que cada vez que cedia àquela tentação, estava enfraquecendo minhas defesas espirituais, permitindo que influências sombrias tivessem um ponto de apoio em minha vida. Não se tratava apenas do ato físico. Tratava-se de para onde meu coração estava se voltando em busca de consolo e satisfação. Eu quase podia sentir a tristeza nos olhos de Jesus. Ele não estava ali para me envergonhar. Ele queria que eu visse as verdadeiras consequências, ramificações espirituais que eu me recusava a reconhecer. Você pode estar se perguntando: por que isso é tão importante? Essa é exatamente a pergunta que me fiz por anos. Mas deixe-me explicar o que me foi revelado. Isso me distanciava de Deus. Toda vez que eu recorria a uma liberação sexual privada, em vez de recorrer a Deus com minha solidão ou estresse, estava comunicando, intencionalmente ou não, que Deus não era suficiente, que eu precisava de algo mais para lidar com aquele vazio. Com o tempo, aquele pequeno hábito se tornou uma grande barreira que embotava minha capacidade de ouvir a Deus e experimentar sua presença. Isso convidava ao ataque espiritual. Aprendi que no reino espiritual, o pecado pode ser como um convite aberto. Eu estava basicamente deixando a porta do meu coração destrancada. O inimigo podia entrar, sussurrar dúvidas, alimentar as chamas da vergonha e plantar todos os tipos de mentiras. Coisas como: você nunca será livre, ou você é uma hipócrita, se as pessoas soubessem quem você realmente é. E deixe-me dizer, essas mentiras podem causar estragos na sua paz,
no seu senso de autoestima e nos seus relacionamentos. Isso nutria uma vergonha secreta. O ato em si pode parecer privado, mas gera um senso de vergonha profundo dentro de mim. Eu era menos aberta em oração. Evitava certas passagens das Escrituras e me sentia indigna de realmente me aproximar de Deus. Em vez de confessar e buscar ajuda, eu enterrava mais fundo o que só fortalecia seu domínio sobre mim. Isso distorcia minha visão de intimidade. Estava me treinando para focar na autogratificação, em vez de amor e respeito mútuo no contexto do meu casamento. Com o tempo, isso sutilmente reprograma como você pensa sobre intimidade. E isso pode prejudicar relacionamentos reais, mesmo que você ache que nunca o fará. Essas razões podem parecer pesadas, mas não posso enfatizar o suficiente o quão real isso parecia quando Jesus me mostrou as consequências mais profundas do que eu considerava um hábito inofensivo. Eu senti tristeza, não apenas por quebrar uma regra, mas pela lacuna que estava criando entre meu Salvador e eu. Aqui está a parte surpreendente. Mesmo que eu estivesse sufocando em minha própria culpa e vergonha, Jesus não me condenou. Ele não apontou para mim e disse: "Você é nojenta. Afaste-se de mim." Não. Ele olhou para mim com amor. Um amor feroz e transformador. Era como se ele dissesse: "Mas Ness, eu vejo você. Eu conheço cada luta, cada segredo escondido. Eu não estou me afastando. Mas quero que você saiba que pode ser livre. Você não precisa viver assim." No meio de sua santidade, senti o calor de sua compaixão. E naquele momento, entendi algo crucial. Jesus revela nossos pecados não para nos esmagar, mas para nos curar. Se você está ouvindo estas palavras e sente convencido, por favor, saiba que isso não é sobre condenação. É sobre reconhecer que, seja qual for o pecado que te aprisionou, há um Salvador que te ama mais do que você pode imaginar e está disposto a te redimir, se você permitir. Em algum lugar no meio desse encontro incrível, senti uma mudança novamente. Meu entorno mudou. Senti como se estivesse sendo puxada de volta para o meu corpo. Um choque, como um choque elétrico, percorreu-me. Meus olhos se abriram de repente e me encontrei ofegante na minha cama. Meu coração estava disparado, meus lençóis úmidos de suor. Meu marido estava profundamente adormecido ao meu lado, alheio à tempestade espiritual que eu acabara de experimentar. Meu primeiro pensamento consciente foi: estou viva. Graças a Deus estou viva. Fiquei ali por alguns momentos tentando juntar as peças do que acabara de acontecer. Parecia mais vívido do que qualquer sonho. Como se eu tivesse cruzado um limiar para uma realidade que era mais real do que o mundo físico ao meu redor. Eu queria descartar isso como um pesadelo. Mas lá no fundo, eu sabia que não era um sonho comum. Eu tinha me encontrado face a face com Jesus. Eu tinha sido mostrada a verdade sobre um pecado secreto que carregava por anos e tinha recebido uma escolha. Continuaria vivendo em negação ou buscaria verdadeira liberdade. Na manhã seguinte, acordei me sentindo diferente. O céu parecia mais brilhante. O ar parecia mais pesado, como se algo monumental tivesse mudado. Parte de mim queria voltar à minha rotina diária, preparar os meninos para a escola, lidar com as tarefas intermináveis, ignorar a bomba espiritual que acabara de explodir dentro de mim. Mas eu não podia deixar de ver o que tinha visto. Passei algum tempo sozinha em oração naquela manhã, e deixe-me dizer, não foi a oração limpa e arrumada que muitas vezes fazemos antes de uma refeição. Foi crua. Eu chorei. Eu confessei. Eu disse a Deus que não tinha ideia de como me libertar de algo de que dependia por tanto tempo. Pedi perdão por um novo coração, pela força para superar um hábito que tinha sido meu apoio oculto. Enquanto eu orava, senti uma paz indescritível se instalar sobre mim. Era como se o peso de anos de culpa fosse levantado em um instante. Pela primeira vez, realmente acreditei que não precisava estar presa àquele hábito. Havia uma saída,
E começou comigo escolhendo atravessar aquela porta de liberdade. Agora, não me entenda mal. Tomar a decisão de se afastar de um hábito de longa data não é tão simples quanto apertar um interruptor. As tentações não desapareceram magicamente da noite para o dia. Meu corpo e mente estavam acostumados a uma determinada liberação, uma certa fonte de conforto. Houve dias em que me senti fraca e momentos em que tropecei. Mas cada vez que caía, lembrava que Jesus me oferecia graça e uma segunda chance, e uma terceira e uma quarta. Percebi que a condenação que sentia no passado era em grande parte do inimigo, que não quer nada mais do que nos manter em correntes de vergonha. A convicção de Jesus, por outro lado, é diferente. Ela nos chama para fora do nosso pecado, mas também nos capacita a deixá-lo para trás. Comecei a abordar a oração e a adoração com uma fome. Mergulhei em escrituras que falavam da misericórdia e santidade de Deus. Cerquei-me de música de adoração que mantinha meu coração focado nele, e nos momentos de tentação, comecei a desenvolver um novo hábito. Eu clamava a Jesus por ajuda. Às vezes em silêncio, às vezes em voz alta. Descobri que mesmo o ato de invocar seu nome mudava a atmosfera em minha mente, me dando uma chance de resistir ao impulso. Não demorou muito para que eu reconhecesse que precisava de responsabilidade. A vergonha prospera no segredo, e uma das coisas mais difíceis, mas mais libertadoras que fiz, foi confiar em uma amiga próxima do grupo de mulheres da minha igreja. Ela não me julgou, nem me deu sermão. Ela orou comigo, verificou como eu estava e me encorajou a continuar lutando. Ter alguém na minha vida que conhecia minha luta fez uma diferença enorme. Eu não carregava mais o peso daquele segredo sozinha. Com o tempo também comecei a ver mudanças em outras áreas da minha vida. Minha vida de oração se aprofundou. Minha oração parecia mais genuína. Eu não tinha mais aquela sensação de barreira entre Deus e eu. Meu casamento viu melhorias, porque eu estava mais aberta, menos consumida pela vergonha privada. Até meu ensino parecia mais inspirado, como se eu estivesse canalizando um espírito renovado para minhas salas de aula. Era como sair à luz do sol, depois de se esconder em um quarto escuro por muito tempo. Por que estou compartilhando tudo isso? Porque acredito que há inúmeras pessoas que se sentem presas por um pecado secreto. Talvez seja masturbação. Talvez seja pornografia. Talvez seja algo completamente diferente. Você pode estar assistindo isso pensando que não está machucando ninguém. Ou eu posso parar a qualquer momento. Mas lá no fundo, você sente que algo está errado. Você sentiu a vergonha, o puxão, a escuridão oculta que não quer te deixar ir. Por favor, ouça-me quando digo que você pode ser livre. Isso não é apenas um clichê. É uma realidade que o próprio Jesus me mostrou. E começa com esses passos. Reconhecer a verdade. Ser honesto consigo mesmo e com Deus. Pare de dizer a si mesmo que é inofensivo. Peça a Ele para te mostrar o que isso realmente está fazendo ao seu espírito, aos seus relacionamentos, ao seu futuro. Busque perdão, ore, confesse. Experimente o poder purificador da graça de Deus. Lembre-se, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Isso inclui você. Não importa onde você esteve ou o que fez. Arrependa-se e se afaste. Arrependa-se e se afaste. Arrependimento não é apenas dizer que está arrependido. É mudar sua direção. Significa decidir que você não vai continuar alimentando esse hábito. Você pode precisar estabelecer limites, remover gatilhos, mudar rotinas ou buscar aconselhamento profissional se o hábito estiver profundamente enraizado. Encontre responsabilidade. Não lute essa batalha sozinho. Confie em um amigo cristão maduro, um mentor ou um pastor em quem você confia. Quando alguém mais conhece sua luta, pode orar por você, te encorajar e te lembrar de seu compromisso quando você se sentir fraco. Busque um relacionamento mais profundo com Deus. Leia a Bíblia, passe tempo intencional em oração e cultive uma atmosfera de soul.
Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a força dele ofuscará a sua fraqueza. Não desista. Você pode tropeçar. Não desista. Você pode tropeçar. Velhos hábitos são difíceis de morrer, e o inimigo vai tentar te convencer de que você não pode realmente mudar. Mas lembre-se, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para você. Continue se levantando, continue avançando. Quando eu estava presa naquele momento entre a vida e a morte, a gravidade do meu pecado se tornou cristalina, e algo mais se destacou em detalhes gritantes. O tempo é curto. Nenhum de nós sabe quantos dias nos restam nesta terra. Não podemos presumir que sempre teremos amanhã para acertar as coisas. Se você sente um agito em seu coração agora, por favor, não o ignore. Deixe-me perguntar. Se você estivesse diante de Jesus neste exato momento, o que ele encontraria escondido em seu coração? Haveria um pecado que você justificou por tanto tempo que esqueceu que é até pecado. Ou talvez você sinta uma pontada de culpa cada vez que se entrega a ele, mas se tornou tão hábil em afastar essa culpa. Não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te lembrar de que há um amor, graça e liberdade insondáveis, esperando por você, e você não precisa esperar até estar à beira da morte para experimentá-lo. Escolha vir para a luz agora, onde a misericórdia de Deus é abundante, e sua transformação é real. Quero deixar você com uma mensagem de esperança profunda. Quando Jesus revelou meu pecado secreto, ele não fez isso para me destruir. Ele fez isso para me restaurar. Ele derrubou as paredes que eu havia construído e a substituiu por uma ponte que levava diretamente ao seu coração. Essa mesma ponte está disponível para você. Não importa o que você tenha passado. Se você está se sentindo hesitante ou com medo, isso é normal. A mudança real pode ser assustadora. Mas deixe-me dizer, por experiência própria, vale a pena. A paz, a alegria e a profunda proximidade que você pode ter com Deus, uma vez que se liberta das correntes do pecado, te deixarão se perguntando por que não fez isso antes.